Sabe, construir um modelo de IA de ponta é quase como montar um carro de corrida superpotente. Mas de que adianta ter toda essa potência se a gente não sabe se ele é seguro, se é confiável na pista? O verdadeiro desafio, muitas vezes, não é a velocidade, é a qualidade. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. E essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que tira o sono de qualquer pessoa que desenvolve IA. Como é que a gente garante que o modelo não é só inteligente nos testes, mas que ele é útil de verdade, que ele é seguro e, o mais importante, que ele não alucina, ou seja, que não inventa informações? Achar esse equilíbrio é o segredo para construir algo que as pessoas possam realmente confiar. E para encarar esse desafio, não dá para ir com as mãos abananando. A gente precisa das ferramentas certas. É aqui que o Amazon Bedrock entra em campo, com um kit de avaliação super poderoso, feito justamente para transformar essa incerteza em dados concretos. Com ele, a gente para de adivinhar e começa a medir, de forma objetiva, o desempenho de um modelo. Então, nosso roteiro hoje é uma jornada completa por esse universo da avaliação de IA. A gente começa entendendo o que significa qualidade de verdade. Depois, vamos abrir esse kit de ferramentas e conhecer 3 jeitos diferentes de julgar um modelo. Aí, a gente mergulha num caso de uso super importante, os sistemas RAG. E no final, vamos aprender a ler o boletim final, aquele relatório que diz se o modelo passou de ano ou não. O legal do Bedrock é que ele não dá só uma, mas 3 maneiras diferentes para avaliar um modelo. Pensa nisso como um kit de ferramentas de especialista. Para cada tipo de problema, existe um instrumento perfeito para o trabalho. Primeiro, a gente tem as avaliações automatizadas, que são super rápidas e escaláveis. Depois, as avaliações humanas, que trazem toda a nuance do julgamento humano, mais subjetivo. E por último, uma abordagem fascinante, usar um próprio LLM como um juiz para avaliar outro modelo. Para a gente entender bem as 2 primeiras abordagens, uma boa analogia é pensar o seguinte. A avaliação automatizada é como se fosse um teste padronizado, sabe, com respostas certas e erradas. Já a avaliação humana é mais parecida com um grupo focal, onde o que mais importa é a percepção e a preferência das pessoas. Na avaliação automatizada, a regra é clara: dados e métricas. O sistema funciona como um examinador bem rigoroso. Ele basicamente entrega uma prova para o modelo, com um gabarito já definido, e calcula as notas sem dó para critérios bem objetivos, como precisão e robustez. E olha que legal como isso funciona na prática. Se a tarefa é sumarizar um texto, por exemplo, dá para usar um dataset como o GigaWord para medir a precisão. Se for uma tarefa de perguntas e respostas, o Trivia QA é ótimo para testar a robustez. Ou seja, cada tarefa tem seu próprio teste padronizada para medir o desempenho. Mas a gente sabe que os algoritmos têm seus limites. Como é que se mede a elegância de um texto? Ou quão útil uma resposta realmente foi? Para qualidades assim mais subjetivas, a gente precisa do toque humano. E é aí que as avaliações humanas se tornam essenciais, porque elas adicionam camadas de contexto que máquina nenhuma consegue replicar. Olha só um exemplo de interface que um avaliador humano pode usar. Em vez de um simples sim ou não, essa escala, a escala Likert, permite capturar o grau de preferência. A resposta 1 é ligeiramente melhor ou ela é muito melhor que a resposta 2. Essa nuance vale ouro. Agora, para decisões mais diretas, uma interface de múltipla escolha como essa é perfeita. Aqui, o avaliador simplesmente escolhe qual das respostas é a melhor com base num critério específico, como relevância. É rápido, é claro e super eficaz para comparações diretas. E tem essa outra situação. Aqui, em vez de comparar uma resposta com a outra, o avaliador dá uma nota para cada uma, individualmente. Isso é fundamental para métricas absolutas como inocuidade. A questão não é qual resposta é menos prejudicial, e sim o quão inofensiva cada uma é por si só. Bom, agora a gente chega na abordagem que, pessoalmente, eu acho a mais intrigante. E se a gente pudesse usar a própria IA para avaliar a si mesma? Pois é, a ideia é exatamente essa. A gente coloca um modelo de linguagem superpoderoso para atuar como um juiz, com a tarefa de analisar e dar nota para as respostas de outro modelo. Para isso dar certo, o modelo juiz precisa de instruções muito claras. Isso se chama definição de papel. É como dar um briefing para ele. Dizendo para o modelo agir como um editor profissional, por exemplo, a gente prepara o terreno para que ele avalie critérios como gramática e estilo com uma precisão muito maior. E esse juiz pode usar métricas já prontas. Fidelidade, por exemplo, verifica se o modelo está se baseando nos fatos, sem alucinar.
Coerência procura por falhas lógicas. Relevância e nocibilidade são mais diretas, mas super importantes para uma IA de alta qualidade. Agora, vamos focar num tipo especial de IA que está super em alta, a geração aumentada por recuperação, ou ARAG. Pensa no RAG como uma IA que faz lição de casa. Antes de responder, ela consulta uma base de dados para buscar os fatos. Avaliar esse processo todo, da consulta até a resposta, é um desafio bem particular. A avaliação de RAG pode ser dividida em duas partes. A apenas recuperação testa o seguinte: o sistema encontrou os documentos certos? Já a recuperação e geração vai além. Ela avalia também se a resposta final gerada a partir desses documentos é boa. E para ter certeza que essa lição de casa foi bem feita, a gente usa métricas específicas. Primeiro, a busca. Os documentos encontrados são relevantes? Eles têm tudo o que a gente precisa? Depois, a gente checa a resposta. O modelo se ateve aos fatos que encontrou? As fontes que ele citou estão corretas? Cada uma dessas perguntas garante que a IA não está só respondendo, mas respondendo de forma correta e transparente. Beleza. Depois de todos esses testes, o que a gente recebe? Um relatório completo. É o boletim final do modelo. E é aqui que os dados brutos viram insights que ajudam a gente a tomar decisões importantes. O relatório dá uma pontuação geral para cada métrica, de 0 a 1. Mas o pulo do gato aqui são os histogramas. Eles mostram a distribuição dos resultados. Pensa assim, um modelo pode ter uma média boa, mas se o histograma mostra que muitas respostas tiveram notas baixas, isso acende um alerta para um problema de consistência. No fim das contas, o ponto crucial é este. Com essas ferramentas, a gente para de ficar no achismo e começa a medir de verdade. Fica mais fácil comparar objetivamente o modelo A com o modelo B, identificar exatamente onde o modelo precisa de ajuste e, o mais importante, construir aplicações de IA em que se pode realmente confiar. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente tem o poder de medir e refinar a qualidade da IA com essa precisão toda, as nossas exigências naturalmente vão aumentar. A pergunta começa a mudar de será que a IA consegue fazer isso? Para o quão perfeitamente ela consegue fazer. E a verdadeira questão que fica é o que vamos exigir dela a seguir?